adaptando-nos à nova realidade, embora espacialmente distantes, mas todos nós sabemos, pela ciência moderna, que pensamento e sentimento não conhecem distância. Então, mesmo espacialmente distantes, estamos cada vez mais próximos pelos pensamentos e pelos sentimentos. Até porque sabemos todos que, durante o sono, no desprendimento parcial do espírito do corpo físico, cada um de nós é chamado a dar continuidade aos seus pendores naturais e espontâneos. Aqueles que se dedicam aos estudos e à prática do bem, durante o sono, vão dar continuidade a essas atividades. E os que se dedicam à prática do mal, também durante o sono, vão dar continuidade a essas atividades. Sendo assim, estar estudando a doutrina do Evangelho através da visão espírita alarga e aprofunda os nossos horizontes de percepção, de pensamento, de sentimento e de vontade. Ainda hoje, pela manhã, eu estava pensando, o Evangelho é um livro completo? Aí, não. O Evangelho não é um livro completo, fechado em si mesmo. Ele se amplia, ele é complementado pela própria doutrina espírita, que nos traz uma nova visão, uma nova interpretação, um novo chamado para aquilo que se chama, ou por aquilo que é identificado como o reino de Deus em nós. Quando Jesus diz o reino de Deus está dentro de vós, ele está assinalando que Deus, como no livro dos Espíritos foi dito, a lei divina está gravada na consciência. Aí está o reino de Deus. Se nós despertarmos a consciência para a vivência desta lei, vivência adequada para uma conduta ética, para uma conduta moral, estaremos construindo o reino de Deus dentro de cada um de nós. Para isto, o que é necessário? Ainda ontem, de manhã, nós estivemos numa casa espírita e falamos sobre a lei de adoração. O que é adorar a Deus? Convencionou-se que adorar a Deus é cumprir a ritualística dos cerimoniais de cada religião. Não. Adorar a Deus é cumprir a lei de amor e caridade. É aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu só posso adorar a Deus se eu for tomado de amor pelo meu próximo. E quando eu amo de amor sincero, de amor não fingido, de amor natural e espontâneo, eu estou alcançando o arrependimento. Porque o arrependimento não é palavra, é atitude. Quando se diz lá, no princípio era o verbo, no latim, verbo, no grego, logos. Então, no grego, logos, no latim, verbo. E todo verbo indica uma ação. Então, não basta eu dizer que estou arrependido. Eu tenho que ter a ação da renovação, da transformação moral e intelectual. Mas, para isso, eu preciso ter com certeza por que eu vivo, para que eu vivo. Na busca da resposta a essas duas perguntas, erigiram-se a ciência, a filosofia, a religião e a arte como expressões de manifestação da
consciência. E aí vem a pergunta: por que e para que vivemos? A ciência, através da termodinâmica, diz o seguinte: a energia não pode ser criada ou destruída, mas transformada de uma modalidade em outra. Preste bem atenção o que diz a ciência. A energia não pode ser criada ou destruída, mas transformada de uma modalidade em outra. Para deixar bem claro, por exemplo, quando a gente liga o ventilador, a energia elétrica é convertida em energia mecânica para movimentar as pás do ventilador. Quando a gente liga o carro, através de reações químicas, a energia química é convertida em energia elétrica. Quando a gente se alimenta, a massa de alimento, através de reações químicas, é convertida em energia. Então, a energia move a vida. Se a energia não é criada nem destruída, mas transformada de uma modalidade em outra, ela não é obra do homem, é obra de quem? De Deus. Inclusive, Max Planck, um dos pais da teoria quântica, sem que ninguém lhe perguntasse, espontaneamente sacou a seguinte declaração: há um domínio incriado de energia de onde tudo provém. Prestem bem atenção. Há um domínio incriado de energia de onde tudo provém. Esse domínio incriado de energia de onde tudo provém, Allan Kardec chamou de fluido cósmico universal. Então, o que Kardec, em 1857, no Livro dos Espíritos, chama de fluido cósmico universal, lá pelos anos de 1900, Max Planck diz que é um domínio criado de energia onde de tudo provém. E mais pouco tempo depois, Einstein, perguntado por que ele, um cientista, acreditava tanto em Deus, a resposta que ele deu foi a seguinte: basta olhar a natureza. Se não é obra do homem, é obra de quem? Então, vocês vejam que a origem divina da vida não é campo meramente religioso, é campo científico também. Porque a vida é um fenômeno, e todo fenômeno requer estudo. Então, comprovada a existência de Deus, vem a pergunta: e nós? Por que, então, estamos no mundo? Por que, então, Deus nos lançou na corrente da vida? Nós, nas nossas limitações, nas nossas deficiências, em sã consciência, não queremos morrer. Em sã consciência, não queremos sofrer. Nenhum de nós quer ver um filho, um neto, um ente querido sofrendo. Com uma justa razão, como é que Deus vai nos criar para o sofrimento e se comprazer em nossas dores? Seria um Deus mesquinho. Mas como Deus é justo, misericordioso e bom, ele não nos deu a dor e o sofrimento. Ele nos deu as provas e expiações. O que significa prova e expiações? As expiações são peremptórias, consequência natural da lei de causa e efeito. Ou seja, assim como é dando que se recebe na prece de Francisco de Assis, é a lei de causa e efeito. Conforme eu ajo, a causa, o efeito se faz da mesma natureza. A prova pode ser voluntária. Eu posso pedir uma determinada prova. Então, primeira coisa que temos que esquecer, essa ideia de sofrimento. Deus não impõe ninguém sofrimento, ele abre a oportunidade do crescimento, através de provas e
expiações. No nosso tema de hoje, expiação e arrependimento, na pergunta 990, o arrependimento se dá no estado corpóreo ou no estado espiritual? Resposta: no estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corpóreo, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Gente, lá na oração do Pai Nosso, Jesus diz: mas livrai-nos de todo mal. O que ele está simbolizando com isso? Livrar-nos de todo mal não é do mal que alguém possa me fazer, mas é do mal que eu posso fazer a alguém, porque quando eu faço mal a alguém, eu gero mal para mim mesmo. É a lei de causa e efeito. Muita gente pensa que quando Jesus diz livrar-nos de todo mal, é para me livrar do ladrão, do assalto, do perigo. Não, é de eu evitar fazer o mal. Porque quando eu evito fazer o mal, eu gero uma prova ou uma expiação mais tênue, mais branda. Ainda, na pergunta 999, olha o que diz: basta o arrependimento durante a vida para pagar as faltas do espírito e fazer que ele encontre graça diante de Deus? A resposta: o arrependimento contribui para a melhoria do espírito, mas o passado deve ser expiado. A gente lembra que na concepção igrejística, no leito da morte, eu digo que estou arrependido, e o padre vem e me dá a extrema unção, e eu saio livre e vou para o céu. E a maldade que eu pratiquei? E os danos que eu causei a outrem e à vida? Ficam extintos e apagados? Então, nós precisamos entender de uma vez por todas. E é isso que me remete aos que eu falei no início, do Espiritismo como ampliação do Evangelho. Desfaz esses equívocos. Desfaz esses equívocos que basta falar com os lábios que eu estou arrependido, que basta dizer da boca para fora que eu estou pedindo perdão. Reparem, na pergunta 990, pergunta 1000, podemos já, nesta vida, resgatar nossas faltas? Resposta: sim, reparando-as. Mas não creiais em resgatá-las por meio de algumas privações pueris ou mediante doações póstumas, quando de nada mais precisais. Deus não leva em conta um arrependimento estéril, sempre fácil, e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportada durante anos, sem outro objetivo, senão o bem de si mesmo. Só por meio do bem se repara o mal. E a reparação não apresenta nenhum mérito, se não atinge o homem no seu orgulho e nem nos seus interesses materiais. De que lhe adianta, como justificativa, restituir, depois de morrer, os bens mal adquiridos, quando já não lhe servem para nada e dele tirou todo o proveito? De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis e de algumas superfluidades, se o dano que causou a outrem permanece o mesmo? De que lhe serve, finalmente, humilhar-se perante de Deus, se continua orgulhoso diante dos homens? Então, nós estamos vendo aí que, quando alguém desencarna por uma doença atroz, é comum dizer-se: fulano sofreu muito, ele reparou. Não. Só há reparação se houver algum bem. E qual é o bem? Às vezes, um silêncio. Às vezes, uma prece.
um abraço, estimula e incentiva alguém ao crescimento. Se nós atentarmos nesta realidade, este nosso estudo é uma oportunidade de reparação, porque nós estamos adquirindo valores com os quais nos tornaremos melhores. Então, não tem dor, não tem sofrimento que se repara, até porque o sofrimento e a dor não são inerentes às provas e expiações. O que gera a dor e o sofrimento é nossa reação às provas e expiações. Muitas vezes, nossos filhos, nossos netos, pirracentos e orgulhosos, quando a gente não lhes atende um capricho, se emburram, se espicham, estou de mal com o vovô, com a vovó. Reparem, somos nós diante de Deus. Verdadeiras crianças que não sabem aceitar aquilo que é melhor para nós mesmos. Então, fica claro que se não houver nenhum bem em favor de outrem, não há reparação nem arrependimento. Mais ainda, toda vez que a gente se predispõe a uma reunião mediúnica de desobsessão, qual é a proposta da reunião mediúnica de desobsessão? Levar o arrependimento. Aquele desencarnado, atormentado em si mesmo, desorientado em si mesmo, por não compreender o objetivo da vida. Por isso que devemos orar pelos que nos ofendem. Porque aquele que nos ofende, nos dá a oportunidade de perdoar. Perdoar não a ele, mas a nós mesmos, não guardando mágoa, rancores, ressentimentos. Porque ele já está condenado no mal que fez em si mesmo, que ele vai ter que reparar no futuro, que só Deus sabe. Também nós, quando nos predispomos a fazer um bem a outrem, não temos que esperar recompensa alguma, porque já estamos recompensados no bem que fizemos. E quem não se ajusta a esta realidade não se arrependeu, porque não se renovou, não buscou a sua melhoria intelectual e moral. Ainda dentro da temática, pergunta 1002. Que deve fazer aquele que, chegando à hora da morte, reconhece suas faltas, mas já não tem tempo de repará-las? Basta-lhe arrepender-se nesse caso? Resposta: o arrependimento apressa sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem ele o futuro pela frente, que jamais lhe é fechado? Ou seja, nós, todos, estamos submetidos às provas e expiações, não como punição ou castigo, mas para a gente, de alguma forma, reparar o erro que praticamos contra nós mesmos, agredindo o meio ambiente, poluindo a natureza, fazendo fofoquinha, falando mal de A, B e C, semeando a discórdia política, social. Tudo isso faz parte. Uma ocasião, nós fomos a uma casa espírita falar a uma mocidade. E eu perguntei aos meus queridos jovens espíritas: para que vocês vão à escola? A resposta que eu vi foi: para ter uma profissão e ganhar dinheiro. E eu disse para eles: só para isso? E todos: sim. Reparem que quando eu tenho uma profissão que me permite o meio de sustentação, é instrução. Mas aquilo que me torna uma pessoa melhor é educação. Então, Jesus é educador por excelência, porque, mediante os mecanismos da lei divina, nos abre as portas do arrependimento,
através das provas e expiações, para que a gente possa reparar o mal que fizemos a nós mesmos, fazendo mal a outrem. E notem também que a própria profissão é fator de evolução espiritual, e não somente de ganhar a vida com dinheiro. Bezerra de Menezes era médico. Olha como ele exerceu a medicina. O nosso Eurípides Barçanufo era professor. Olha como ele exerceu o magistério. Ambos foram políticos. Olha como eles exerceram a política. E mais ainda, no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz nos narra a seguinte história. E uma ambulância com a sirene ligada pelas ruas, em sinal de socorro. E dentro dela está sentado pensativo um médico com uma aura brilhante e cercado por bons espíritos. Aí André Luiz pergunta ao instrutor: este médico é espírita? A resposta foi: não. Ele nem tem religião, mas ele fez da medicina um sacerdócio. Por isso ele faz jus às companhias espirituais que tem. Então, vejam bem, nós todos estamos vendo que cumprir formalidades da religião a qual nos vinculamos não traduz nada, se no nosso dia a dia nós nos tornarmos melhores. Aí a nossa educação moral e espiritual estará se realizando. E é isso que se traduz por arrependimento. Outro caso. Contou-nos uma vez o Divaldo, numa palestra, que ele estava em São Paulo. Não, o Divaldo não, foi o José Raul Teixeira. Que ele estava em São Paulo, caminhando pelas ruas, e ele vê um mendigo. E quando ele tem a visão espiritual do mendigo, o mendigo que ali estava, a rua tinha o nome dele. Por quê? Teve a prova e a expiação da proeminência do destaque na sociedade, na qual fracassou. Veio agora na mais obscura personalidade, para que produzisse também o arrependimento. Gente, ganhar dinheiro não é pecado, não é crime. Como eu ganho esse dinheiro e que uso eu dou esse dinheiro é que é o problema. Quem tem, tem para aprender a dar com humildade. Quem não tem, não tem para aprender a pedir com humildade. Quantos abusaram da inteligência e abusam até hoje, jogando fora a oportunidade do crescimento espiritual? Isto tudo por quê? Qual é a ideia que o homem tem de Deus? Qual é a ideia que o homem tem da realidade espiritual da vida? Sem Deus e sem a realidade espiritual da vida, a humanidade vai permanecer abandonada, igual uma rolha no oceano, navegando de um lado para o outro, sem sentido, sem aspiração. E nesse quesito, a gente observa que as religiões trabalharam, e trabalham e muito, de modo equivocado, mantendo o homem na mais completa ignorância do ser espiritual que ele é. Porque, com certeza, se os nossos irmãos, chamados à autoridade da sociedade, porque toda autoridade é dada ao homem por delegação divina, se eles soubessem o mal que fazem a eles mesmos, abusando da autoridade que lhes é concessão divina para produzir o arrependimento, eles não fariam o que fazem. Tal qual disse Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Enquanto
o homem não tiver convicção plena, absoluta do porquê e do para quê da vida, isto é, por quê, a causa, para quê, a finalidade, o propósito. Meu irmão, que é pastor, estávamos conversando sobre a Bíblia, e ele disse-me assim: Alcides, Deus quer te usar na obra dele. E eu disse ao meu irmão: eu já faço a obra de Deus. E ele virou-se para mim e disse assim: não, Alcides, esse negócio de espírito falar não existe. Isso não existe. Isso não é coisa de Deus. E aí eu disse ao meu irmão: escute bem, na transfiguração do Tabor, Jesus conversou com Moisés e com Elias. E Moisés e Elias já eram mortos. A resposta que ele me deu: Jesus é outra coisa. Então, você veja, embora a fé dele em Deus seja sincera, mas a base de sustentação dessa fé é um equívoco. Por quê? Se lá no Deuteronômio Moisés proibiu a comunicação mediúnica, como é que ele, mais tarde, em espírito, aparece a Jesus para conversar com Jesus? Aliás, quando da gravidez de Maria e Isabel, quando os anjos lhes dizem que elas seriam as mães dos precursores, pergunto-lhes, esses anjos eram espíritos de alguma elevação. Então, enquanto nós não tivermos convicção de que Deus é amor, de que Deus é bondade, e que a justiça divina não é punição, nem castigo, nem dor e sofrimento, mas oportunidade de reparar os enganos e equívocos a que nos entregamos na nossa ignorância, estaremos perdidos. Uma certa ocasião, lá em 1975, por aí, quando eu comecei no espiritismo, a casa que eu frequentava, a reunião mediúnica, era aberta ao público. E o rapaz perguntou ao espírito: a minha mãe vai ficar boa? E o espírito disse: vai. E ele tornou a perguntar: minha mãe vai ficar boa? E o espírito tornou a dizer: vai. Só que ao chegar em casa, a mãe dele estava morta pelo câncer. Quando ele voltou a casa, furibundo, ele disse ao espírito: o senhor disse que minha mãe ia ficar boa. E o espírito confirmou: sim, eu disse que sua mãe ia ficar boa. Eu só não disse que ela não ia morrer. O que acontece é que sua mãe aceitou com tamanha resignação, olha o arrependimento, com tamanha resignação a prova do câncer, que está muito bem aqui, e manda esse recado para a família. Repara que a doença do corpo não era punição nem castigo, era oportunidade de cura do espírito, através do arrependimento, que nós chamamos de resignação. E notem muito bem, para vencer os desafios da atualidade, de que nós precisamos coragem, não insensatez, coragem, firmeza, convicção de que tudo que estamos passando é para a nossa felicidade. E aí, confiantes, jubilosos, gratos, gratificados, recompensados no amor divino, de tal modo identificado com Cristo, como disse Paulo, que já não seremos nós a viver, mas o Cristo a viver em cada um de nós. Já que falamos em Paulo, outro exemplo do arrependimento e da transformação moral e espiritual de uma pessoa. Saulo, perseguidor de cristão, diante de Estevão. Estevão manso, humilde, corajoso. Repare que coragem não é fúria, desequilíbrio, violência. É mansidão, é aceitação consciente dos desígnios do Pai.
E Estevão, mansamente, arrependido, resignado, das respostas devidas a Paulo. E Paulo, furioso, orgulhoso, Saulo, orgulhoso, furioso, ordena-lhe o apedrejamento. E, pasmem, depois de desencarnado, quem foi o mentor de Paulo? O próprio Estevão. Nenhuma mácula, nenhum rancor, nenhuma mágoa, porque ele perdoou a si mesmo. Reparem que o obsessor, quando se sente vítima, revoltado, desequilibrado, não perdoa a si mesmo, porque ele busca reparar um erro com outro erro. Ninguém vai reparar nada com desespero. Arrepender-se não é desesperar-se. Desespero é desequilíbrio. Desespero gera dor e sofrimento. Então, quanto mais difícil o momento que atravessamos, mais coragem, mais arrependimento, mais resignação. Como diz a música, chegou a hora da rapaziada fazer valer sua fé, sua coragem. É para isso que estamos nessa pandemia. As dificuldades que alguns, por não cumprirem o dever que Deus lhe deu, e agravando as dificuldades de outrem, gerará para esses amargores que eles não imaginam. Mas para aqueles que se resignam e se arrependem, esse momento difícil gera a libertação e a cura. Quando Saulo, furibundo, a caminho de Damasco, vai atrás de Ananias para prendê-lo, porque ele culpava Ananias pela morte de Abigail, que morreu convertida ao cristianismo. Ele cai literalmente do cavalo e fica cego. Repara que aí há um simbolismo nessa cegueira. O homem que não se arrepende, o homem que não transforma as provas e expiações em conquista de luz e sabedoria é um cego. Não cego na visão física, mas cego na falta de compreensão e entendimento de que aquilo que ele está passando é uma prova de amor. E quando Jesus aparece, Paulo, outra manifestação espiritual, quando Jesus aparece a Saulo e diz: Saulo, por que tu me persegues? O verbo perseguir tem alguns sentidos. O perseguir também pode ser no sentido de buscar, procurar tenazmente, ainda que cegamente. Então, Saulo, no seu inconsciente profundo, buscava a Deus e a Jesus. Só que ele estava cego na maneira de buscar. E quando ele se arrepende, olha quando ele se renova e se transforma. E se torna esse estandarte, esse baluarte do cristianismo tal qual conhecemos. Porque se não fosse a luta de Paulo para evitar que o cristianismo se tornasse uma seita judaica, com certeza a chegada do espiritismo seria mais complicada. O nosso bravo mestre Hermínio Corrêa de Miranda, grande estudioso, grande pesquisador da doutrina e do cristianismo histórico, defendia a tese que Martinho Lutero era a reencarnação de Paulo. Aí você vê o seguinte: na verdade, a reforma protestante já é um dos tempos apostólicos. E, curiosamente, na reforma protestante, Jean Hus é queimado. Mais tarde, Allan Kardec. Então, vocês vejam que há um entrelaçamento na ampliação da visão da vida. Então, arrepender-se não é ficar choroso pelo campo, inerte, inerme, mas é encher-se de brilho e coragem e enfrentar o desafio da vida com a alma denodada, encantada, arrebatada. Francisco de Assis, como desencarnou? Chaguento.
mas chegava ao ponto de pedir a alguém para ler um trecho do Evangelho para ele. Nunca se revoltou, dócil, manso, enfrentou desafios que nós ainda não estamos preparados para isso. Olha a prova da misericórdia divina. Deus só nos dará a prova e expiação que nós podemos suportar e vencer. Por mais difícil que seja a hora presente, não é maior que a nossa resistência. O que nos falta é coragem, fé. Porque ainda viciados naquela ideia de que Deus pune, que de Deus castiga, que Deus mata para punir os pecadores. Gente, está na hora da gente se desvencilhar dessas teias, dessas peias, e entender que o momento que atravessamos é tão bonito, é tão encantador, porque é uma oportunidade ímpar. E quando atingirmos a estatura de Cristo, quanto dizia Paulo, nós olharemos para tudo isso e acharemos graça. Como nós todos hoje olhamos para a nossa infância e juventude e dizemos, caramba, como eu era bobo, e me achava esperto. Exatamente aí que está o grande desafio. Na pergunta 99A, Kardec faz a pergunta. De acordo com isso, se um criminoso dissesse que não precisa arrepender-se, já que deve expiar o passado de uma maneira ou de outra, quais seriam para ele as consequências? Resposta: se ele se obstinar no mal, sua expiação será mais longa e penosa. Então, novamente, está em nossas mãos, né? Está em nossas mãos abreviar ou alongar as aflições e as angústias. Como dizia a música, depende de nós que o circo esteja armado e que o palhaço esteja engraçado. Isso aí depende de cada um de nós. O que seremos depende do que nós fizermos hoje. Assim como o tempo que chamamos hoje é consequência natural do que fizemos ontem. Como dizia Buda, nós somos o que pensamos. O mundo é aquilo que nós pensamos. Porque, de acordo com a moderna ciência, pensamento, sentimento, vontade é o tripé de toda a nossa ação. Toda a nossa ação revela um pensamento, um sentimento e uma vontade. Então, os estudos que nós estamos fazendo são bênçãos do céu, para que a gente possa mudar o padrão vibratório do nosso pensamento, do nosso sentimento, de nossa vontade, levando-nos à resignação, a aceitar com amor e carinho os desígnios divinos, que são os únicos penhores de felicidade para todos nós. É preciso entender que Jesus prometeu felicidade, não prometeu prazer. Há uma diferença enorme entre prazer e felicidade. Todo viciado tem prazer, mas com certeza não tem felicidade. Jesus falou em amar, não falou em gostar. Amar tem um poder vibratório muito mais amplo, de maneira tal que cada um de nós tem, na bênção da prece, a oportunidade de corrigir o padrão vibratório do pensamento e sentimento para que as nossas atitudes se façam firmes no bem. Nós vamos ler agora um texto cujo título é Energia e Saúde. Segundo a termodinâmica, a energia não é criada ou destruída, mas transformada de uma modalidade em outra. E, de acordo com Max Planck, há um domínio criado de energia do qual tudo provém. Se a energia não é obra do homem, quem a criou? Fica claro, pelo exposto acima, que a origem divina da vida não é somente mera questão religiosa, mas também campo científico, decorrente de fatos naturais que revelam uma inteligência e uma causa transcendentes
com implicações filosóficas. A Organização Mundial de Saúde promoveu em 2018 um evento denominado Saúde Integral, cujo objetivo era chamar a atenção de todos para uma visão holística da saúde, que ela, OMS, define como completo bem-estar físico, mental e social. Na proposição da OMS, a saúde é um evento multidisciplinar, como a vida que estua pelo espaço infinito, em formas e dimensões que não percebemos mediante as limitações de nossa precária evolução. A morfologia, anatomia e fisiologia humanas, estudadas nas ciências da saúde, são verdadeiras, mas incompletas, porque apresentam uma concepção unidimensional do homem, desprezando o espírito, que é a matriz de toda expressão biológica do ser, que é multidimensional por excelência, servindo-se o espírito através da consciência dos diferentes corpos que lhe assinalam a expressão. Pensamento, sentimento e vontade são ondas de energia que vitalizam ou não as células dos corpos citados, através dos nadis e dos chakras. Concluímos com a certeza de que toda forma de vida vive do que se alimenta no intercâmbio energético do amor ou ódio de que se serve em atos, pensamentos, sentimentos e palavras, reveladores de saúde ou de doença, nos quais nos movimentamos, trazendo, então, a importância da oração e do espaço como remédio a mudar o padrão vibratório de nossas consciências para as atitudes propiciadoras de saúde e de paz. Eis aí o arrependimento. Produzir a mudança do padrão do pensamento, sentimento, para que as ações se façam propiciadoras de saúde e de paz. Pois quem evolui, pois quem cresce, quem amadurece, tem paz em si mesmo. Jesus disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Gente, Jesus tinha conflito existencial? Não. Por quê? A evolução. Francisco de Assis tinha conflito existencial? Olha a evolução. Então, o bem-estar, a felicidade, a saúde, a paz são conquistas de cada um, através da convivência com todos os encarnados e desencarnados, com os quais necessitamos conviver para sermos melhores a cada dia. Quando se bate boca, quando se discute, quando se acusa, não se resolve problema. O que resolve problema é a ação no bem. Meus amigos, meus irmãos, a gente fica, então, feliz e contente em poder desfrutar dessa oportunidade de estarmos juntos. E a gente não percebe que, estando juntos, nos unimos, nos irmanamos e crescemos. Isso também é arrependimento. Porque em algum momento de nossas vidas, se alguém nos chamasse para tomar parte desse estudo, nós diríamos que teríamos coisa melhor para fazer. Mas hoje a gente abre mão de uma série de coisas, de poder estar vinculados a esse estudo. Isso produz arrependimento. Isso também é reparação. Porque quando oramos em favor das autoridades, quando oramos em favor dos presidiários, quando oramos em favor dos doentes, quando oramos em favor de nós mesmos, quando oramos em favor dos encarnados e desencarnados, estando dando provas de arrependimento. Porque, com certeza, nós vimos no texto lido que todo pensamento, todo sentimento é uma onda. E toda onda transporta energia e informação. Fazei de mim instrumento de vossa paz. A onda do meu pensamento está carregando essa informação. E, de acordo com a firmeza e a convicção do pensamento e de sentimento, isso vai vibrar mais além
produzindo cascatas de luzes que sensibilizarão alguém. Nenhum ser humano é indiferente a um ato de amor. Nenhum de nós tem dúvida de que, se houvesse mais amor no mundo, o mundo seria melhor. Então, adorar a Deus, arrepender e expiar é aprender a amar de amor sincero e de amor não fingido, a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, vamos nos dar as mãos, vamos nos unir. Vamos vencer as formalidades das convenções sociais. Vamos deixar de lado e entender que Deus é Deus de todos, que creem e que não creem, que não existe ainda a religião perfeita, mas há a sabedoria perfeita, que é a lição que Jesus nos proporcionou. Esforcemo-nos, pois, por alcançá-las, transformando as bênçãos das próprias expiações na renovação moral e intelectual de cada um de nós, de tal modo que a gente possa não produzir mais males contra nós mesmos nas ações infelizes. Então, um beijo no coração de todos. Muito obrigado pela gentileza, do carinho e da atenção e da oportunidade que me dão de reparar os erros milenares que a realização desse estudo me permite reparar. Até a próxima.